No nosso último tema, não sei vocês, mas eu sempre fico com a sensação de que ainda está faltando falar alguma coisa, de que a gente ainda precisava de mais algo, e é isso mesmo, porque a gente nunca vai conseguir falar tudo, nem entender tudo, nem saber tudo, graças a Deus. Então, estamos terminando mais um momento, e na verdade é para nós, como muitas pessoas gostam de dizer, é mais uma provocação do que uma explicação. É mais para a gente nos instigar a querer buscar mais, ou em algumas situações, em alguns casos, a viver melhor o que a gente já vive. Então é o caso do que a gente vai trabalhar agora nesse último tema, como foi anunciado. Vamos pensar na comunidade como um lugar de celebração e também um lugar de perdão. Isso tudo partindo daquilo que o Concílio Vaticano II vai nos ensinar a respeito da dimensão do batismo como fonte de todas as vocações. Então isso hoje, para nós, graças a Deus, é algo mais compreensível. Então é algo que a Igreja tem nos inspirado, nos impulsionado a realizar sempre mais, que é a ideia do batismo como a fonte de todas as vocações. Então, ainda antes de eu ter conhecido a minha comunidade, antes ainda de você ter tido a inspiração de fundar a sua comunidade, de entrar para a sua comunidade, você já era um consagrado, uma consagrada. Então é isso que a Igreja vai nos ensinar, e aprofundou esse ensinamento sobretudo a partir do Vaticano II, como o batismo já a fonte da minha consagração. Fui consagrado a Deus. Então a realidade do sacerdócio comum de todos os batizados. Quem aqui dá aula é catequese para criança ou para adulto? Ou já deu catequese? O que acontece quando nós somos batizados? Nós temos ali aquele tríplice munus, que é sacerdote, profeta e rei. Então ali nós somos consagrados para uma missão. E a partir dessa consagração fundamental que é o nosso batismo, e de fato não se pode ser padre sem ter sido batizado, não se pode casar sem ter sido batizado, não se pode receber a Eucaristia se primeiro não tiver sido batizado. Não dá para pensar, eu sou um missionário, mas quero ser um missionário. Alguém chega para você e diz, eu quero fazer missão junto com vocês. Mas aí você percebe que a pessoa primeiro precisa passar por um caminho de iniciação cristã para ser batizado e depois, a partir do batismo, se tornar um missionário. Então vejam como é importante nós darmos esse valor para aquilo que é a primeira consagração nossa. E a partir disso, sim, nós vamos entender a nossa comunidade como um lugar privilegiado, onde nós somos chamados a viver o nosso batismo. Então, a comunidade é esse lugar onde nós acolhemos a Boa Nova, como vai nos ensinar o Papa São Paulo VI, lá na Evangelii Nunciandi. Ele vai nos trazer esta mensagem, dizendo que aqueles que acolhem com sinceridade a Boa Nova, eles se reúnem para buscarem juntos o reino de Deus. E a partir disso, ele vai dizer, se unem para que em nome de Jesus possam buscar o reino, edificá-lo e vivê-lo. Então, em primeiro lugar, quando nós estamos pensando aqui no lugar de celebração, a primeira coisa é essa. Nós somos chamados a viver o reino de Deus na nossa comunidade. Buscar o reino, edificá-lo e vivê-lo. Então não é apenas anunciar um reino, não é apenas anunciar uma possibilidade de salvação para um mundo perdido. Um mundo que está em ruínas e a gente está aqui para dizer que existe um jeito. Não, é primeiramente porque nós somos chamados a juntos acolher a Boa Nova, acolher o Evangelho,
viver a fé, e assim nós é que primeiro buscamos o reino de Deus. Então não apenas cada indivíduo dentro da comunidade busca esse anúncio do reino, mas cada indivíduo dentro da comunidade é chamado a fazer com que essa comunidade seja primeiramente evangelizada. Sua comunidade já é evangelizada? Não é uma pergunta assim tão simples quanto parece. Sim, todos já ouviram falar de Jesus, já fizeram uma opção, já fizeram compromissos. Como no meu caso, no caso do Padre André, já temos até compromissos perpétuos. Como talvez a sua forma de consagração, de compromisso com a sua comunidade, já fez compromisso? Sim. Mas ainda dentro do meu coração eu vou descobrir que tem áreas que ainda não foram evangelizadas. Dentro do coração do meu irmão que caminha comigo, eu percebo que ele ainda precisa de um anúncio de novo do Evangelho. Então esse desafio, como vai nos ensinar esse documento da Evangelho Nunciandi, é primeiramente fazer com que nós nos tornemos uma comunidade evangelizada. Evangelizado quer dizer onde o Evangelho já chegou, onde ele foi assumido e onde ele está sendo vivido. Esse é o processo da evangelização. Como nós podemos olhar para os Atos dos Apóstolos, para as comunidades que São Paulo fundava, o processo era anunciar Jesus e fazer com que aquela comunidade se tornasse uma comunidade que realmente vivia a palavra de Deus. E especialmente nesse nosso tempo, existe uma exacerbação do individualismo de tal forma que nós somos chamados ainda mais hoje do que talvez em qualquer outro tempo a anunciar que é preciso, que é necessário, que é bom não viver para si mesmo. É muito até triste, a gente acha bonito, né? Porque está muito dentro da nossa, é muito enraizado já na nossa cultura, né? Cada um faz do seu jeito. É assim o grande marketing dos aplicativos, dos celulares, da mídia, de um modo geral, do seu jeito. Não é assim, faça do seu jeito. Até plano de saúde. Não, aqui você não paga por mês, porque nós não queremos tratar de doenças. Faça do seu jeito. Tenha o seu celular do seu jeito. E eu acho muito engraçado, porque eu olho, percebo os celulares de todo mundo e no fim das contas é tudo igual. Do seu jeito, mas é tudo igual. Você vê que um tem o Instagram, outro tem o Instagram, ele tem suas fotos, outro tem suas fotos. Um coloca uma foto lá, sei lá, com uma pose, fazendo biquinho, o outro põe também do seu jeito, mas está todo mundo igual. Então esse individualismo que faz com que cada um queira o seu, o meu jeito, ele pode ir também se infiltrando na nossa vida comunitária. Pode não, infelizmente ele se infiltra mesmo. Do meu jeito. Eu vou fazer missão, mas é do meu jeito. Meu superior, meu coordenador pede, faça isso. Sim, eu vou fazer. Aí lá no meu coração eu digo, do meu jeito. Porque eu tenho uma individualidade que precisa ser respeitada. Porém, quando nós pensamos em vida de comunidade, essa individualidade, esse respeito à individualidade, não significa simplesmente faça do seu jeito. Significa reconhecer aquela dignidade de filho de Deus. Essa é a verdadeira dignidade. Eu sou batizado e sendo batizado eu sou filho de Deus. Para que eu preciso de mais dignidade do que isso? Infelizmente, também nessa ideia, nessa cultura individualista, se prega muito a ideia de que você não precisa depender de ninguém.
dependa apenas de você mesmo. Isso é muito perigoso. A nossa vida comunitária precisa então ser um testemunho para o mundo de que nós estamos aqui para nos ajudar uns aos outros. No fim das contas, é isso que nós estamos falando aqui desde quando começou o encontro. Nós caminhamos em comunidade porque um precisa ajudar o outro a ir para o céu. E às vezes, infelizmente, a gente ajuda o outro a ir para o céu porque a gente é uma pessoa muito difícil. Não é que eu estou dizendo para o outro, olha, esse aqui é o caminho, eu quero te ajudar a seguir por ele. É porque eu sou a pessoa difícil e ele precisa se esforçar para ir para o céu porque eu sou complicado. Mas e eu? Estou indo para o céu também? Estou buscando essa santidade? Portanto, então, nesse mundo em que a prioridade absoluta é dada às próprias aspirações pessoais, como o Padre André recordava toda essa dificuldade, até mesmo de decidir pela vida, o que eu vou fazer da vida, o que será da minha vocação. Deus está dizendo que é para fazer, não faço. Ela vai se traduzindo também nas pequenas coisas de cada dia, nas minhas escolhas, nas minhas decisões, e principalmente ela vai aparecendo quando eu preciso dar um sim em determinado momento, concreto mesmo. Somos chamados a viver a experiência da obediência. Existem ali os 3 conselhos evangélicos. Alguns são chamados a fazer os votos da pobreza, castidade, obediência. Muitos, como nós na comunidade de vida, da comunidade lá dentro, fazemos os votos de viver o celibato, castidade e vida no celibato. Porém, esses conselhos evangélicos, pobreza, castidade, obediência, são para toda a igreja. É claro que em certo grau diferente, mas valem para todo cristão. Todo cristão é chamado a viver a dimensão da obediência. E quando se trata de vida de comunidade, isso é ainda mais sério. Então, ao mesmo tempo que a cultura hoje pensa no individualismo, pensa também em nivelar todo mundo igual. Então, o Padre André nos recordava as dificuldades em muitos lugares em que não se consegue respeitar a autoridade. Sim, todos nós somos iguais, temos a mesma dignidade do batismo. Porém, na missão, na função, existe a diferença. E essa diferença, quando nós a vivemos bem, quando nós entendemos, eu tenho uma pessoa que é meu superior, que é meu responsável, não sei como você chama na sua comunidade. Se eu tenho alguém que é meu responsável, eu devo respeito, reverência. E isso, longe de ser algo que deva assustar a gente, deve ser algo que nos ajuda a dar testemunho. Então, se o mundo todo está dizendo, ninguém pode se obedecer a ninguém, cada um por si, cada um faça o seu, ainda que seja tudo igual, nós, como comunidade, somos chamados a viver essa dimensão de obediência e dizer, sim, eu reconheço que tenho uma autoridade, mas isso não significa que eu sou menos digno. Significa que ele tem uma missão diferente. O serviço de obediência para um superior, para um fundador, para um coordenador, é diferente do que para um subordinado. Para muitos essa palavra já causa arrepios, né? Nossa, como que eu vou ser subordinado? Se eu não for subordinado a uma pessoa, como que eu vou ser subordinado a Deus? Se eu não sei obedecer a uma pessoa que está ali na minha frente me dizendo, sei lá, uma coisa bem simples, né? Você pode varrer o pátio hoje, como o Padre André recordava, né? Muita da nossa realidade é isso. Você pode limpar para nós esse salão hoje? Se eu não tenho a capacidade de dizer sim, posso, e fazer com alegria, sabendo que é um serviço que estou prestando, como é que eu posso dizer que eu sou capaz de obedecer à voz de Deus? Se não consigo obedecer uma voz humana. Fazendo aqui uma analogia, que são
João diz, né? Se eu digo que amo a Deus e não amo meu irmão, eu sou mentiroso. Se então, por analogia, se eu digo que obedeço a Deus, mas não sei obedecer ao meu irmão, sou mentiroso. Minha obediência é uma obediência virtual, não é real. Estou me enganando a mim mesmo. Então, nesse contexto, dizia essa ideia de individualismo, cada um por si, faça o que te dá na cabeça, não trabalhe para ninguém, não dependa de ninguém. Quem tem a cabeça um pouquinho mais fraca vai assistir o vídeo no YouTube e vão lá prometer fortuna sem trabalhar muito, sem depender dos outros. Acho que é o tipo de propaganda que mais aparece no início de vídeo, né? Eu fiquei milionário, não sei o quê, trabalhava de pedreiro, agora tenho 5 milhões na conta e não sei quantos carros. Então essa ideia enche os olhos, nossa, eu também quero dinheiro fácil. E na vida espiritual, nossa, eu também quero ser santo sem muito esforço. Eu gostaria também de experimentar a graça de Deus sem precisar lutar diariamente contra o pecado. Então a mesma ideia que se prega no mundo, nós podemos trazer essa mundanidade, como diz o Papa Francisco, para dentro da nossa vida comunitária, para a nossa vida espiritual. O remédio para isso, portanto, é assumir continuamente a nossa vida comunitária como um lugar onde nós podemos aprender uns com os outros, e aqui, como é o tema principal, se tornar um lugar de celebração. Nossas casas, nossas missões devem se tornar uma escola. Como dizia São Bento, ele desejava que os mosteiros se tornassem uma escola de serviço do Senhor. Também a sua casa, também a sua comunidade, também a sua missão pode e deve se tornar uma escola de serviço do Senhor. É interessante que quando São Bento usa a expressão escola, não é somente como a gente tem ideia de escola moderna, é um lugar onde alguém senta, aprende, tem um professor que ensina, mas escola era mais no sentido até mesmo militar, onde todos os dias se exercita o serviço do Senhor. Então, a minha casa também pode se tornar uma escola de serviço do Senhor, onde nós, uns com os outros, aprendemos a celebrar os nossos dons, a nossa vida em comunhão fraterna. Sobretudo, para que passemos do eu para o nós, isso é necessário acontecer, se tornar um lugar de celebração. Então, num mundo em que muitas pessoas querem apenas o seu próprio crescimento, eu sou chamado na comunidade a desejar o crescimento do outro. São Bento também vai escrever na regra que é necessário que nós busquemos o crescimento uns dos outros, a glória uns dos outros. São Paulo vai ensinar isso também. Nós devemos nos antecipar para o bem do outro. O quanto você tem se antecipado para que o outro se faça mais santo? Recordemos aqui o exemplo de Santa Teresinha que foi dado. O quanto você se antecipa para que o outro cresça? São João Batista, que ele cresça e eu diminua. Então, também, que o meu irmão possa crescer, ainda que para isso eu precise desaparecer. Será que estamos prontos para isso? Um documento que é muito interessante, que vocês podem procurar também na internet mesmo, é um documento da Congregação para os Institutos de Vida Consagrada e Sociedade de Vida Apostólica, se chama Congregavit nos in Unum Christi, ou a vida fraterna em comunidade, é mais fácil, né? A vida fraterna em comunidade. Lá, sempre recordando a recomendação do Padre André, a gente vai pegar por analogia, que foi escrito para os institutos de vida consagrada. Mas ele vai trazer aqui para nós
algumas coisas que são interessantes para nós vermos essa celebração. Celebrar no sentido de tornar algo importante, algo célebre. A origem da palavra celebrar vem daí. Tornar algo importante, célebre. Então, não apenas a celebração da Santa Missa, mas a nossa vida em comunidade deve ser essa celebração de vida em comum. A primeira coisa que vai nos trazer esse documento, ele vai nos dizer que é importante celebrar, olha só que coisa bonita, celebrar e agradecer a Deus pelo dom comum da vocação e da missão de cada um. Então é se colocar diante da presença de Deus para agradecer porque o Senhor enviou pessoas para estarem conosco, que têm dons que eu não tenho. Só isso já vai sendo uma cura para a nossa inveja. Então, quando eu começo a olhar para o outro e penso, nossa, ele canta muito bem. Em vez de eu alimentar aquele, nossa, ele canta muito bem. Safado, canta bem ou não canta bem? Eu sou melhor que ele, a gente não fala, né? Mas uma vez eu ouvi uma expressão de uma pessoa lá em São Paulo que dizia assim: o coração é bom, mas a mente é criminosa. Porque às vezes é isso mesmo. A gente tem a vontade de fazer o bem, mas em São Paulo a gente faz o mal que não quer. Então a gente fica lá. Nossa, essa pessoa tem um dom maravilhoso. Mas espera aí, ela além desse dom, ela também tem esse outro dom. Ela canta, ela aprende fácil as coisas, ela sabe falar outras línguas, o superior já deu outras oportunidades para ela e não deu para mim. Se eu tomo essa atitude, que vai nos orientar aqui no documento, celebrar e contemplar diante da sabedoria de Deus pelo dom do outro, já vou cortando pela raiz esse mal da inveja. Sim, ele tem dons, eu não tenho. Padre Douglas, nosso cofundador, ele trouxe há um tempo atrás uma ideia que eu achei muito interessante. Ele já havia falado outras vezes, mas acho que dessa vez caiu a ficha. Na comunidade nós temos pessoas com dons diferentes. Como, por exemplo, o Padre André teve uma formação em Bíblia. Então, não é que eu não precise aprender de Bíblia. Não é que eu não tenho que entender nada. Eu não sei de nada, quem entende é ele. Mas tem coisas que ele vai saber mais que eu, e ótimo. E quando eu precisar, eu sei que eu posso recorrer à minha irmã e perguntar: Padre André, e isso? Como é que é isso? Não entendi isso. É uma forma também de celebrar. Ao mesmo tempo eu vou exercitando também a humildade. Porque eu poderia pensar, não vou perguntar, como é que eu vou perguntar uma coisa dessa? Vocês entendem como o outro tem dons, eu não preciso ter todos os dons. Eu posso buscar na vida do meu irmão algo que vai me ajudar a crescer. Estou celebrando. Da mesma forma, se tem uma situação que eu preciso resolver, eu não sei como resolver, alguém vem me procurar, por exemplo, para um atendimento, eu não sei o que dizer para essa pessoa, mas eu posso dizer: espera aí, porque eu tenho um irmão que tem esse dom e vai te ajudar nisso. Então, entendeu? Não precisa, a pessoa veio para rezar por ela, eu tenho que dar uma palavra boa para ela, eu tenho que ter um dom para curá-la, eu tenho que dar todos os caminhos. Não preciso. Vai ter momentos que eu vou dizer: até aqui eu posso te ajudar, daqui para frente eu tenho um irmão que pode te encaminhar. Então a vida em comunidade nos traz essa alegria de poder dizer: olha, eu não sei tudo, eu não preciso ter todas as coisas, todos os dons, mas na minha comunidade o Senhor dá os dons necessários. Da mesma forma, expandindo isso, a minha comunidade não precisa fazer todas as coisas, não precisa ter todos os dons. Tem comunidades que têm dons maravilhosos para as artes. Tem comunidades que vão saber trabalhar com as mídias.
Tem comunidades que têm o dom próprio, a graça própria para estar ali com as pessoas em situação de rua e vão saber o que fazer. Tem comunidades que vão ter trabalhos com dependentes químicos, outras não. Teve uma época lá em São Paulo que acho que era quase que uma moda, né? Toda a comunidade precisava ir evangelizar nas ruas e levar sopa e alguma coisa para os moradores de rua. Glória a Deus pelo tempo que viveram isso, porque as pessoas de rua tiveram ali um alívio para o seu sofrimento. Mas com o passar do tempo, as comunidades foram percebendo: peraí, a gente está apenas copiando o que uma outra faz, a gente acha que tem que fazer também. E aí, com o tempo, vai se discernindo: a minha comunidade não precisa fazer isso, não é pecado. Eu não preciso fazer todas as coisas. E aí entra a celebração. E eu digo, glória a Deus, porque existe a inspiração de uma comunidade que faz isso. E quando tiver uma necessidade, lá na nossa missão em São Paulo, de vez em quando as pessoas vêm à nossa porta pedir alimento, e às vezes alguém vem e diz: olha, eu gostaria de sair da situação de droga. Vocês têm alguma coisa assim? E com tranquilidade nós dizemos: não, nós não temos, mas eu sei para quem eu posso te encaminhar, porque eu sei que lá tem uma comunidade que vai fazer isso. Então a celebração é também louvar a Deus, saber que eu posso encaminhar alguém que necessita, porque existe um dom que Deus inspirou. É a vocação, é a missão que cada um recebe. Outra coisa importante: cultivar o respeito mútuo. O documento vai dizer assim: é necessário aceitar o caminhar lento dos mais fracos. Sabe aquele irmão que você fala: meu Deus, esse aqui parece que não vai para frente. Aceite o caminhar lento dos mais fracos, mas ao mesmo tempo não pode se sufocar o desabrochar de personalidades mais ricas. Isso me faz recordar muito o que São Bento ensina na regra, quando ele fala de que não se pode oferecer algo tão pesado que os mais fracos não suportem, e nem tão leve que aqueles que são mais fortes desanimem e falam: isso aqui está muito fraquinho, eu vou embora. Então, de tal forma, a sabedoria de Deus em São Bento fez com que a regra dele fosse escrita para que aqueles que eram mais fracos, que tinham fraqueza mesmo física, ou mesmo na sua vida espiritual, de que eles pudessem ter ali um lugar propício na comunidade para crescer. E da mesma forma, aqueles que vinham de uma realidade, como eram as realidades da vida no deserto, ou da vida eremítica, que queriam disciplinas muito mais fortes, eles encontraram também na vida comunitária um lugar onde eles tinham um lugar para crescer. Então, essa é uma sabedoria que podemos aprender da igreja, que é saber suportar os mais fracos, mas também não relaxar, né? Meu Deus, já que tem esse que é mais fraco, então vamos todo mundo recuar para poder caminhar com ele. Aí fica todo mundo para trás. Nós diminuímos um pouquinho o passo, alguém fica ali e ajuda, mas a comunidade continua caminhando. Então, olhar para o mais fraco não quer dizer vamos nivelar por baixo. Então, nós vamos fazer tudo no mínimo, o mínimo de esforço, né? O mínimo de oração, o mínimo de exigência, o mínimo de dificuldade, porque tem um que é mais fraco. Não, nós vamos ajudar essa pessoa também a crescer. Por isso, diz: aceitar o caminhar dos mais fracos, mas favorecer também o crescimento e o desabrochar daqueles que já são fortes, para que a comunidade não fique estagnada. E isso faz com que nós nos responsabilizemos uns pelos outros. Então, se você tem alguém na sua comunidade, se você é essa pessoa que percebe assim: eu estou mais fraco, mais lento no meu caminhar de fé, não faça disso uma muleta, não faça disso uma desculpa para dizer: então a gente tem que ir no mais ou menos, né? A ideia dessa você sempre mais ou menos. Nunca vou
querer atingir a meta, que é a meta alta da santidade. Também, importância então da missão em comum da comunidade. Então, o Senhor nos confiou missões, e por isso nós caminhamos até hoje, né? Nós não vivemos para nós mesmos. São Paulo diz: ninguém de nós vive para si mesmo ou morre para si mesmo. Se vivemos, vivemos para o Senhor. Se morremos, morremos para o Senhor. Vivos ou mortos, nós pertencemos a Ele. Então, a nossa comunidade não vive para si mesma. E é exatamente aqui que vai dizer o documento, a vida fraterna em comunidade. Ele vai dizer que é na missão em que existe o crescimento mútuo, quer dizer, o crescimento de cada um, de cada membro na comunidade, cresce por meio da missão. Aqui é importante então a gente pensar nos desafios que a nossa missão impõe para cada um de nós, para o nosso crescimento pessoal. Junto a isso, vai trazer uma outra coisa interessante, que é dizer que a missão apostólica é confiada, em primeiro lugar, à comunidade. Isso significa, eu não posso achar que a missão é minha missão, tomemos cuidado com essa expressão. A gente é como que um redemoinho, né? Se a gente não toma cuidado, a gente sempre vai cair ali. O eu, individualismo, minha missão. A missão a gente fala até meio baixo. Minha missão, minha casa, meus irmãos. Então, se nós não tomamos cuidado, nós nos apossamos até mesmo da missão que é da comunidade. Trago aqui uma partilha de algo que de vez em quando me vem à mente, quando eu me pego nesse pensamento de isso aqui, essa missão é minha, esse é meu. Aí meu mesmo me corto. Mas peraí, se não fosse eu ter me consagrado, estado na comunidade, nada disso aqui seria possível. Então, como é que eu poderia dizer que é meu? Inclusive, isso me ajudou em momentos de crise na minha vocação. E aí eu pensava, mas espera, tudo que eu vivi até hoje, até mesmo dos lugares que eu morei, conheci, inclusive esse momento que estou aqui agora, se lá naquele passado, lá em 2003, quando eu conheci a comunidade Mar Adentro, se eu não tivesse conhecido a comunidade, e o Senhor não tivesse me dito que o meu lugar era ali, nada disso aqui agora estaria acontecendo comigo. Então eu não posso dizer isso aqui é meu, essa missão é minha, nem essas roupas são minhas, nem a Bíblia é minha, porque a minha Bíblia eu ganhei quando fiz votos perpétuos. Então nem mesmo a Bíblia, que é a palavra de Deus, eu poderia dizer, isso aqui não seria possível. Então toda a missão, tudo aquilo que a gente realiza, toda a vida comunitária, os irmãos que Deus me deu, isso tudo é graça por meio da comunidade. Nós não estamos então aqui por mérito nosso. Por isso precisamos ter também um outro ponto que vai nos trazer esse documento, ter em mente que cada um, quando recebe uma missão especial, essa missão deve ser considerada como um envio da comunidade. Então, ainda que eu tenha uma missão especial, ainda que eu me considere muito especial, porque eu tenho algo de uma missão diferente na comunidade, ou que talvez dentro da comunidade eu tenha tido a oportunidade de estudar algo novo, ou de desabrochar um talento diferente, um dom que é bastante, nós sabemos, isso não é segredo para ninguém, um dom que é muito difícil de se lidar, no sentido de fazer, de lembrar sempre que aquilo não é meu, são os dons ligados à arte. Então, alguém que canta, alguém que toca, alguém que compõe, alguém que tem esses talentos, é uma graça de Deus, graças a Deus tem gente que tem isso, mas é sempre uma tentação de pensar, poxa,
eu sou artista. E é mesmo, graças a Deus. Então, se eu sou artista, se eu tenho esse dom especial, estou trazendo aqui uma coisa que, como disse, não é segredo para ninguém, mas você pode aplicar o seu dom. Se eu tenho esse dom especial, eu deveria ter um tratamento especial. Eu deveria ser liberado de outras coisas. Na nossa comunidade, nós temos o nosso ministério de música. Temos o Padre André, que saiu daqui hoje. Mas ele também faz parte do nosso ministério de música. E de vez em quando vai ter algum ensaio, vai ter um evento especial, eles precisam sim ser liberados de alguma outra atividade, porque se eles não ensaiarem, quando chega na hora da missa vai estar todo mundo lá tranquilo, na hora do evento vai estar todo mundo assistindo, esperando que a música fique boa. Mas se eles não tiverem ensaiado, vai ser um desastre. Ou vai sair mais ou menos. Então, nesse sentido, sim, em alguns momentos é necessário em vista da missão. Mas não porque eles são os músicos, então eles não podem fazer mais nada. Então, trazendo, dizia, para o nosso dom. Eu tenho o meu dom. Tenho a missão que me foi confiada. Mas isso não significa que eu deva ter privilégios, que eu deva ser deixado de lado das dificuldades, que eu não deva ser corrigido. Então, um caminho de santificação na vida em comunidade é o caminho da correção fraterna. Nós não podemos deixar de lado isso. Mais uma vez, recorro à regra de São Bento, tenho estudado ela nesses últimos tempos bastante, em vista do trabalho que estou fazendo. E lá na regra de São Bento fala bastante da correção fraterna. É necessário ouvir o que os meus irmãos têm a me dizer, porque eles vão me ajudar a caminhar para o céu, inclusive aqui em se tratando das missões que eu recebo. E para a sua reflexão pessoal, é preciso você se perguntar: os dons que eu recebi estão produzindo unidade na minha comunidade ou divisão? Talvez eu não precisasse, mas eu vou recordar que o Padre Douglas dizia ontem: se estão produzindo divisão, significa que eu estou possuído pelo demônio. No sentido, uma possessão diabólica, a gente acha que não dá para entender bem essa distinção, mas no sentido de saber que se traz divisão, é diabólico. Por isso, na liturgia, nós temos os símbolos que unem uma realidade visível com uma realidade invisível. Algo que divide é chamado diabólico. Essa é a definição do demônio, do diabo, diabolos, aquele que divide. Então, se os dons que Deus me deu, veja só que tragédia, Deus me deu dons para servir na comunidade, e esses dons que Deus me deu, eu uso para criar divisão. Isso seria uma tragédia na vida da comunidade. Espero que não aconteça aqui. Então, por isso, o documento vai nos trazer realmente essa necessidade. Se eu recebo missões dentro da comunidade, estou sendo enviado em nome da comunidade e, portanto, sou chamado a produzir unidade. E aqui a gente amplia essa ideia para esse regional, que é a nossa realidade nesse momento. Se eu crio divisão entre a minha comunidade e outra comunidade, eu preciso me avaliar, ou avaliar a minha comunidade. Será que nós estamos fazendo função de diabo dentro da nossa igreja? Claro, é importante a gente saber, não precisamos que todas as comunidades façam tudo junto. Isso é meio que uma utopia, que todas as comunidades estejam fazendo missões o tempo todo juntos. Como nós nos amamos e nós somos mesmo a realidade, então tudo que a gente fizer vamos fazer junto. Não precisamos fazer assim. Cada um já tem a sua missão, sua necessidade, a sua realidade, até mesmo distâncias.
mas os nossos corações precisam estar unidos, de tal forma que não haja essa divisão. Como dizia São Paulo aos Gálatas, na carta aos Gálatas, no capítulo 5, quero que você pegue aí comigo, por favor. Capítulo 5, versículo 13. Fostes chamados à liberdade, irmãos, entretanto, que a liberdade não sirva de pretexto para a carne, mas pela caridade, colocai-vos a serviço uns dos outros. Pois toda a lei está contida numa só palavra: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Veja o que vem em seguida. São Paulo não mede palavras aqui, ele diz: mas, se vos mordeis e devorais reciprocamente, cuidado, não aconteça que vos elimineis uns aos outros. Antes de falar das obras da carne, que vem logo em seguida, ele diz isso. A lei está resumida nessa palavra: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mas se vos mordeis e vos devorais, cuidado. Então nós fomos chamados a viver a liberdade de filhos de Deus pelo batismo. Fomos chamados ainda mais a viver a liberdade de batizados numa realidade específica, no nosso chamado à comunidade. Nós somos chamados à liberdade e à unidade pelo amor, aqui concretamente nesse regional. Então, como estava falando, cada um tem a sua realidade, cada um tem o seu específico, mas o que nós não podemos nos tornar é divisores entre os outros. O que é pior, como diz São Paulo, é nos mordendo, nos devorando uns aos outros. A liberdade, então, não deve ser pretexto, dizia São Paulo, para vivermos na carne, que é contrária ao Espírito. Por isso, temos aqui um outro ponto que foi também trabalhado já ontem pelo Padre Gilbert, que é a realidade do perdão e da reconciliação, para que a gente possa fechar esse tema de sair de mim para o outro, ou melhor, para o nós, do eu para o nós necessitamos continuamente. Partilho aqui com você, quando o Gilbert falava ontem sobre essa realidade do perdão, é algo que ele sempre está falando na nossa comunidade. E confesso que há um tempo atrás isso me incomodava um pouco. Eu falava: meu Deus, será possível que tem que ainda perdoar? Será que ainda tem isso? E fala tanto, o tempo todas as pregações ele sempre lembra essa realidade do perdão. E aí, refletindo, eu falei: realmente tem. Porque aí eu fui olhar para dentro do meu coração, percebi que não tinha talvez realidades do passado que tinham ficado guardadas, mas ali naquele momento presente foi uma situação específica que eu passei e eu percebi: realmente o perdão ele não pode ser esquecido. Porque sim, talvez você já tenha perdoado, e glória a Deus se você já conseguiu fazer isso, todas as ofensas que você já recebeu no passado. Mas as pessoas que estão com você estão vivas e você também está vivo. Então você pode ter perdoado no passado, mas hoje ou amanhã essa pessoa vai te ofender. E não sei se você sabe, mas você também vai ofender outra pessoa. Então ali existe a realidade do perdão sempre. A eficácia da reconciliação, então, ela é algo que nós somos chamados a testemunhar ao mundo. Então, quando pensamos aqui a ideia de reconciliação, em primeiro lugar, a nossa reconciliação contínua deve ser com o Senhor. Ofendi o meu Senhor. Pai, pequei contra ti. A necessidade de receber o perdão de Deus. São João Paulo II
escreveu uma exortação apostólica sobre a reconciliação e penitência, que vale a pena vocês meditarem, lerem também. Então ele vai falar desse ministério da reconciliação. Deus concedeu à igreja o ministério da reconciliação. Em primeiro lugar, nós temos o sacramento da reconciliação e penitência, mas também cada um de nós e cada comunidade é chamada neste mundo que vive muitas vezes como se Deus não existisse. Somos chamados a também anunciar um Deus que nos reconciliou consigo. E como é que vamos anunciar isso? Sendo reconciliados uns com os outros. Imagina alguém chegando na sua comunidade, não precisa você falar para a pessoa que está chegando na sua casa que você está de mal com o outro, ou que você não vai com a cara do seu irmão. Não precisa contar para ninguém. A pessoa vai perceber. O seu irmão vai perceber. Então não precisa uma pessoa nova vir visitar a sua casa e falar: esse aqui, que é o Padre André, não gosto muito dele, não. O modo de você tratar, de você conviver, vai transparecer isso. Então, a reconciliação, ela é necessária para que nós demos testemunho. Nossa maior missão, nossa maior evangelização, então assim podemos fechar este momento, é o nosso testemunho na nossa vida em casa, na nossa vida comunitária, na nossa casa em que nós convivemos, na missão em que nós estamos, com a nossa comunidade como um todo. Então, para que sejamos uma igreja reconciliadora, para que sejamos uma comunidade que traz reconciliação, para que anuncie o perdão de Deus, é necessário o testemunho do nosso perdão. Então, fecho aqui apenas com esse pensamento que deixo para você refletir. A quem eu preciso perdoar e a quem eu preciso dar o meu perdão.